Bora lá, galera, bora falar da Libertadores, né? Bora falar do time do Fortaleza, que conseguiu avançar para a terceira fase da Copa Libertadores. Venceu a equipe do Deportivo Maldonado por 4-0. Os gols saíram no segundo tempo. Thiago Galhardo, Guilherme e Lucero marcaram aí os gols da equipe do Fortaleza contra a equipe do Deportivo Maldonado, né? Resultado muito bom para a equipe do Fortaleza. Agora o Fortaleza, né, vai jogar a terceira fase da Copa Libertadores, vai enfrentar a equipe do Cerro Porteño. Caso a equipe do Fortaleza consiga avançar, vai direto para a fase de grupos da Libertadores desse ano. Seria a segunda consecutiva da equipe do Fortaleza, né? Vojvoda vem fazendo muita história nessa equipe do Fortaleza. Grande resultado, né? Estava 0-0, estava um resultado perigoso, mas no segundo tempo, após o intervalo, a equipe do Fortaleza voltou muito bem e conseguiu fazer um bom resultado. E bora acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Fortaleza e a equipe do Deportivo Maldonado. Eu vou deixar o crédito na descrição, crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Voltamos com o Conmebol Libertadores, o reencontro do Fortaleza com o Castelão. Foi com muita festa, classificado para a terceira fase da Conmebol Libertadores, com uma goleada 4-0. O primeiro gol demorou para sair, porque o Reis fez grandes defesas, o goleirão do Deportivo Maldonado, no primeiro tempo. Teve duas bolas na trave, mas no final do primeiro tempo, finalmente, a porteira abriu. Thiago Galhardo, esperto, artilheiro do Fortaleza na temporada, fez o 7º gol dele neste ano. Aí o segundo gol do Leão saiu com o Lucero, o argentino, contratação para essa temporada. Uma das boas contratações do Fortaleza para essa temporada. Fez aos 37 do segundo tempo. Depois vai ter o terceiro gol do Guilherme aos 40 e mais um do Lucero para fechar a goleada 4-0. O Fortaleza vai enfrentar o Cerro Porteño na próxima fase da Libertadores. Duelo contra o time paraguaio. Mas, Antero, o primeiro tempo, o jogo inteiro, né? O Fortaleza massacrou. Tava injusto 1-0 só pro Fortaleza, né? Sim, você lembrou muito bem. Duas bolas na trave, boas defesas do Reis. Um Fortaleza com uma postura até bem diferente da partida de ida. Um time que foi mais insistente, objetivo, e diante de sua torcida correspondeu. E, de fato, o placar, ele acaba refletindo o que aconteceu em campo. No entanto, a construção do placar, como você já lembrou, é que foi estranha. O primeiro gol já no último lance e nos acréscimos do primeiro tempo, por volta de 50, mas serviu para fazer com que o Fortaleza, com modificações em relação ao time do ano passado e também de 2021, fosse mais tranquilo. Né? O gol do Thiago Galhardo, que depois foi substituído lá pelos 31 do segundo tempo. Aí, no segundo tempo, o Fortaleza manteve a insistência. Continuou pressionando, até para não correr riscos, não levar um gol de contra-ataque, não definir a vaga nos pênaltis, mas, de novo, ou falhava às vezes em finalizações, ou o Reis fazendo defesas boas. Aí no finalzinho, 1, 2, 3 gols, né, e fecham a goleada de 4-0. Gols bonitos, como nós acabamos de ver agora do Lucero. O último já ali, você lembrou bem, lá por volta dos 47, 48, né? O terceiro um pouco antes, o segundo aos 37, 38. Então, ou seja, gols que acabaram consolidando a busca por vitória e boa vitória do Fortaleza desde o início. Que bom, Fortaleza passou, o Atlético também passou, ainda tem mais uma etapa para chegar à fase de grupos. Claro que, à medida que superam obstáculos, enfrentam adversários mais complicados. Mas o importante é que estão na corrida, estão na briga. Times que acabaram tendo a Libertadores como meta e chegaram a ela nas temporadas mais recentes. E agora a gente está vendo os melhores momentos, né? E aí a gente conseguiu ver, por exemplo, o chute do Romarinho, que o Reis espalma e a bola vai na trave, um chute cruzado bonito do Romarinho. Romarinho, sim, Caleb, Pochettino, são nomes do Fortaleza. E aí, modificações no segundo tempo, né? O próprio Lucero entrou, Guilherme.
O técnico, o Vojvoda, vai mostrando que tem na mão um elenco, trouxe peças importantes e a gente vai ouvir uma dessas peças. O Lucero, autor de 2 gols na goleada contra o Deportivo Maldonado, 4-0. O Leão está na próxima fase. Bueno, muito feliz. Hicimos un gran jogo en nuestra casa, con nuestra torcida. Creo que jugamos muy bom. El primer tiempo fue un gran jogo colectivo, atacamos con las bandas, tuvimos buenas terminaciones. Creo que es una victoria muy importante para nosotros y para nuestro público. Juan Martín Lucero, argentino, jogava no Colo-Colo, né? Reforço importante aí. Pode ser uma boa opção lá na frente, centroavante para o Vojvoda. 4-0, então, posse de bola 61% para o Leão contra 39% para o time uruguaio. 393 contra 199 passos certos. Olha a quantidade de chutes. 27, sendo 10 no alvo contra 2-0. Nenhum chute no gol do Fernando Miguel. Grande chance 5-0, cruzamentos 21-10, desarmes 18-13, Fortaleza classificado. E os números dão um pouco a dimensão do jogo, né, Antero? Eu sei que às vezes você é reticente com números, mas nesse caso mostra que foi um massacre mesmo, a forma como o Fortaleza dominou a partida contra o Deportivo Maldonado. Agora, quem você destaca no time do Fortaleza que se saiu bem? O Thiago Galhardo é o artilheiro da temporada. E o primeiro gol é sempre importante para abrir o cadeado, né? Olha, eu te falei que ele saiu aos 30 do segundo tempo, mas eu o vejo como um dos principais jogadores. E o Lucero, que acabamos de ver, eu também colocaria como destaque. Você fala, pô, mas ele não jogou a partida inteira. Mas foi importante até na consolidação do placar e a forma como participou. Mas em termos coletivos, isso o Lucero destacou, né? Sobretudo, ele falou no primeiro tempo, que atacamos, pressionamos, merece destaque no Fortaleza. E eu ia falar sobre isso. O Fortaleza não está garantido ainda na fase de grupos, né? Mas depende só dele, vai ter um desafio interessante. Mas se chegar à fase de grupos, já vai mostrar que a consolidação de um trabalho muito legal, que não é de agora e nem é do ano passado, vem vindo já há várias temporadas. Um trabalho sério, um trabalho que visa assim, longo alcance, tanto é um trabalho a ser levado em consideração e ser observado, que o próprio Vojvoda, que teve consultas no final do ano, falou, eu vou esperar alguns dias para dar uma resposta. E antes até do prazo que havia pedido, falou, não, eu vou ficar aqui, porque ele sabe que é importante aí sim, eu vou usar uma palavra desgastada, mas nesse caso vale, desse projeto do Fortaleza, sabe, um trabalho que ele vem desenvolvendo, que não é num centro como São Paulo e Rio, ou Belo Horizonte ou Porto Alegre, em que teoricamente é mais fácil, os clubes têm mais recursos, mais dinheiro. Não, ele percebeu a seriedade que é o Fortaleza hoje. E por isso Fortaleza, mais uma vez, brigando por vaga na Libertadores. Pode até não ir, Edu, mas só o fato de ano passado, você lembra? Saiu lá de baixo, um monte de derrotas no início do Brasileiro, parecia até que cairia. Quando começou de novo a se concentrar, subiu, a ponto de ter essa vaga nas fases preliminares da Libertadores. Muito bacana. Aí você falou dos números, né, que muitas vezes eu corneto. Não, esses aqui não nada a contestar. Eles mostram realmente, né, fidedignamente, a diferença de desempenho, de produção, de objetivo das duas equipes nessa partida. Muita, uma distância quilométrica entre o que se propôs fazer e fez o Fortaleza e aquilo a que se limitou o Maldonado. E a gente falava das contratações do Fortaleza, né? Tem o Caleb, jogador importante do Atlético Mineiro, jogou bem também essa partida pela Libertadores. Fortaleza engatando um segundo ano na principal competição de clubes do continente e essa experiência pesa, né? Você vê que o elenco é cascudo em relação a grandes competições. A recuperação do ano passado foi espetacular, mas eu estava pensando aqui durante o jogo, Antero, é o maior projeto de crescimento do futebol brasileiro no século XXI, sem dúvida, o Fortaleza, né? Um time que há alguns anos estava na Série C do Campeonato Brasileiro e que projeto bem estruturado, ano a ano vai subindo e chegar, tem que passar pelo Cerro Porteño antes, é verdade, mas chegar
mais uma fase de grupos vem consolidar ainda mais esse trabalho, né? Claro, vem. Ele vai ter de pegar um outro adversário até mais difícil, né? Bem mais difícil do que este. E eu concordo com você. Claro, você se refere a um projeto de crescimento fora desses centros, né? Que eu citei agora há pouco. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que concentram equipes assim, que arrastam mais torcidas e que concentram os títulos nacionais e internacionais. Então, aí sim, o Fortaleza é esse clube que mostra... Aliás, eu fico muito feliz, Pedro, que mostra, para terminar o raciocínio, que mostra como é possível, né, nós termos numa outra região do Brasil, fora essas que tem mais holofotes, um time que incomoda no bom sentido, um time que cresce, um time que tem objetivos ousados. E eu já... vários anos, em diversas ocasiões, falando aqui, disse, poxa, meu sonho é ver, eu falava de empresário, né, uma coisa assim, antes até de SAFs, essas coisas, assim, um cara perceber a força que é o futebol no Nordeste e no Norte do Brasil e desenvolver um trabalho sério. Isso terá um retorno esportivo e financeiro enorme, enorme. Porque você imagina, olha que coisa bacana, Edu. Vamos supor, o Fortaleza continua mais anos nessa toada. E o Ceará também, Bahia, Vitória, enfim, várias outras equipes. Mas já que falamos do Fortaleza, olha que legal. Ele atrai, primeiro, o seu próprio torcedor, aí um patrocinador, visibilidade em televisão e publicidade também no estádio, venda de camisas, passa a atrair, sei lá, torcedores de outros estados que vão ver jogos da Libertadores. Isso movimenta o comércio, a hotelaria, sabe, restaurantes. Então, é muito a ser explorado, e não só dentro de campo, se equipes dessa região tão importante do Brasil e com população tão expressiva tiverem também destaque. O Fortaleza, quem sabe, seja aquele clube que vai puxar uma fila que daqui a alguns anos terá outros componentes da região e do norte também, e que servirão para isso, para nós termos o nosso futebol engrandecido e o turismo também, o comércio, tudo que o futebol movimenta. Fortaleza que vai bem na Copa do Nordeste. Concordo plenamente, né? O time do Fortaleza tem crescido muito nesses últimos anos e tem figurado aí no cenário nacional como uma das principais equipes, está deixando para trás São Paulo, Santos, né? E nos últimos anos aí não vem conseguindo participar da Copa Libertadores, né? O São Paulo sofrendo bastante para poder se classificar. No último ano até teve chance, mas não conseguiu. A equipe do Fortaleza chegou às oitavas de finais da Libertadores, chegou a ser o último colocado do Campeonato Brasileiro do ano de 2022. A equipe conseguiu se recuperar e ainda conseguiu a vaga na pré-Libertadores, ficando na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, e agora está a uma fase de entrar novamente na fase de grupos da Libertadores. O técnico Vojvoda é um técnico muito competente. O time do Fortaleza conseguiu segurar o técnico também. Diversos clubes fizeram proposta pelo técnico Vojvoda e ele decidiu em permanecer no projeto da equipe do Fortaleza. É um projeto muito sólido, né? Que tem dado certo nesses últimos anos. Tanto quando o Rogério Ceni assumiu a equipe, também a equipe ia muito bem, né? E o Vojvoda fez um trabalho excelente no último ano, mesmo a equipe não indo muito bem. O presidente conseguiu manter o técnico, né? Acreditou no trabalho dele, tanto que deu certo, né? Que ele conseguiu a vaga na Libertadores e agora está uma fase, né? Vai jogar contra a equipe do Cerro Porteño, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas antes disso, a equipe do Fortaleza ainda joga na Copa do Nordeste, né? O Fortaleza tem um clássico contra a equipe do Ceará neste domingo, né? E o jogo está marcado para 18h30 na Arena Castelão. Teremos esse clássico local aí entre Fortaleza e Ceará pela Copa do Nordeste, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí, falando tudo sobre a goleada do Fortaleza contra a equipe do Deportivo Maldonado, 4-0 na Copa Libertadores da América. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.